Desde pequena, sempre fui fascinada por aqueles morangos cobertos por uma camada brilhante de açúcar caramelizado, conhecidos como morango do amor. Sempre os via nas festas juninas, embalados em papel celofane, reluzindo sob as luzes das barraquinhas, e sentia aquele desejo intenso de provar um, de sentir o doce crocante se quebrando sob meus dentes e se misturando à acidez suave da fruta. Porém, por algum motivo, nunca consegui comer um. Ou acabava o dinheiro, ou a barraca fechava antes, ou simplesmente minha timidez me impedia de pedir. O tempo passou e aquela vontade ficou guardada em algum canto do meu coração, como um daqueles pequenos desejos de infância que parecem bobos, mas que de alguma forma continuam ecoando. Até que anos depois, comecei a ouvir falar sobre a lei da atração. Li livros, assisti vídeos e comecei a me interessar pela ideia de que nossos pensamentos e sentimentos são capazes de moldar nossa realidade. No começo, confesso que achei tudo um pouco fantasioso. Parecia improvável que apenas desejando algo com intensidade, eu pudesse atrair para a minha vida. Mas movida pela curiosidade e pelo desejo de experimentar, decidi tentar. Resolvi começar com algo simples, um pequeno desejo, quase um teste. Foi então que aquela lembrança do morango do amor veio à tona, como um convite. Por que não tentar manifestar justamente aquele desejo antigo, tão singelo e tão carregado de emoção? Então fechei os olhos, respirei fundo e imaginei, com todos os detalhes possíveis, o momento em que finalmente provaria um morango do amor. Visualizei a cor vermelha intensa da fruta, a casquinha brilhante de açúcar, o aroma adocicado, o som do caramelo se partindo, a explosão de sabores na boca. Senti aquela alegria de criança, a satisfação profunda de um desejo realizado. Nos dias seguintes, sempre que me lembrava, reforçava aquela imagem mental. Evitava pensar nas vezes em que não consegui, nas desculpas, nos obstáculos. Focava apenas na alegria da realização, como se já tivesse acontecido. A lei da atração, diziam, funcionava assim. Você precisava sentir como se já tivesse aquilo que deseja. Era como sintonizar uma estação de rádio. Se você emite a frequência do desejo realizado, o universo responde. 2 semanas depois, fui convidada para uma festa julina no bairro de uma amiga. Fiquei animada, mas não pensei imediatamente no morango do amor. Chegando lá, me deixei envolver pelo clima festivo. Música, bandeirinhas coloridas, crianças correndo, cheiro de milho assado e canjica no ar. Fui de barraca em barraca, provando doces, brincando, jogando argolas. Quando já estava quase indo embora, passei por uma barraquinha que, à primeira vista, parecia vender apenas maçãs do amor. Mas então, no meio das maçãs vermelhas, meu olhar se fixou em algumas frutas menores, também envoltas em caramelo reluzente. Eram morangos do amor. Naquele instante senti uma alegria tão grande que por um momento achei que meu coração fosse explodir. Cheguei perto, quase sem acreditar, e pedi um. A vendedora me entregou com um sorriso. Peguei o morango, ainda morno, e fiquei olhando para ele como se fosse um tesouro. Dei a primeira mordida. O caramelo se partiu com um estalo delicado. A doçura invadiu minha boca, seguida pela acidez fresca do morango. Fechei os olhos e sorri. Era exatamente como eu tinha imaginado, talvez até melhor, porque agora havia o sabor da conquista, o sentimento de que, de alguma forma, eu tinha chamado aquele momento para mim. Depois daquele dia, comecei a encarar a lei da atração com outros olhos. Não era apenas sobre querer algo e esperar que caísse do céu. Era sobre se permitir desejar, acreditar que é possível, sentir gratidão antes mesmo de receber. O morango do amor, por mais simples que parecesse, foi o símbolo perfeito disso. Ele me ensinou que os pequenos desejos têm um poder imenso, que a alegria das conquistas simples pode transformar um dia comum em algo extraordinário. Com o tempo, usei a mesma técnica para outras coisas. Um livro desejado, uma viagem, uma amizade nova. E em cada uma dessas situações, percebi que o segredo estava em alinhar pensamento, sentimento e ação. Visualizar, sentir e se abrir para as oportunidades. Às vezes o universo responde rapidamente, outras vezes demora um pouco mais. Mas sempre que existe sinceridade no desejo e gratidão no coração, as coisas acabam encontrando um jeito de acontecer. O mais curioso é que depois daquele dia, os morangos do amor começaram a cruzar meu caminho com mais frequência. Passei a encontrá-los em festas, em feiras, até em padarias.
Era como se o universo dissesse: agora que você acredita, posso te surpreender ainda mais. E toda vez que dava a primeira mordida, lembrava daquela sensação de infância, da felicidade pura e simples que só um pequeno sonho realizado pode proporcionar. Hoje, quando alguém me pergunta sobre a lei da atração, costumo contar essa história. Digo que não importa o tamanho do desejo. O importante é acreditar, sentir, visualizar e, acima de tudo, se abrir para receber. O universo tem maneiras misteriosas de atender nossos pedidos, às vezes através de algo tão doce e inesperado quanto um morango do amor. E assim, entre um desejo e outro, fui aprendendo a confiar mais em mim, a me permitir sonhar, a celebrar as pequenas alegrias da vida. Porque no final das contas, são esses momentos que tornam nossa caminhada mais leve, mais colorida, mais saborosa. Se hoje você tem um desejo guardado, por menor que seja, experimente. Feche os olhos, imagine-o realizado, sinta a alegria antecipada e depois observe. O universo adora surpreender quem ousa sonhar. E quem sabe, seu morango do amor também está mais perto do que você imagina.